Olá, amigos! Eu sou Lucas Possalski II, Lucas Docas, o Príncipe Exilado, e como não podia deixar de ser, tô na beira da minha lareira aqui, para poder aguentar esse frio que faz aqui no feudo. E bom, nobres amigos, neste vídeo aqui, falarei para vocês sobre os germânicos, ou melhor dizendo, sobre o outro lado da história dos germânicos. E por que isso, Docas? Porque basicamente é o seguinte: eu fiz vários vídeos sobre germânicos, e em muitos deles eu mostrei uma visão específica. E eu não sei se vocês se lembram ou devem ter notado ao longo da trajetória que vocês assistem o canal aqui. Imagino que os que caíram de paraquedas não vão entender muito o que se trata, mas os que acompanham o canal há algum tempo já vão entender um pouco melhor a coisa. É basicamente o seguinte, gente. Tem muita gente que vem questionar: ah, Docas, mas os germânicos são nórdicos, os nórdicos são germânicos, eles são o mesmo povo europeu. Por que você não trata eles como se fosse o mesmo povo? E eu vi apresentando milhares de motivos para dizer do porquê que eles são coisas diferentes. Então eu imagino que quem acompanha o meu canal e já viu todos esses vídeos sobre germânicos, ou pelo menos alguns deles, deve saber que tem seus motivos para eles serem povos diferentes. Porém, por outro lado, você deve ficar assim indagando: Docas, mas por que tem esse monte de gente que vem aparecer muitas vezes de forma raivosa nos seus vídeos para gritar: não, os germânicos e nórdicos são a mesma coisa, não, você está propagando besteiras e coisa assim? Olha, cara, eu não vou negar que até existe algum fundamento no que eles dizem. E esse vídeo eu quero me dedicar a isso, para entender esse lado da moeda. Eu vou fazer pensando nesse benefício da dúvida, explicar de onde vem essa visão e explicar um pouco até do porquê que talvez ela não faça tanto sentido assim. Então vamos lá, nobres amigos. Antes de tudo, é bom ressaltar que eu estou trabalhando na ideia de que germânicos e nórdicos, nesse vídeo aqui, ou na opinião das pessoas que dizem que germânicos e nórdicos são o mesmo povo. Eu não estou trabalhando na ideia de que germânicos e nórdicos têm ancestralidades em comum. E é muito importante ressaltar isso porque, embora à primeira vista possam parecer interpretações muito parecidas, na prática elas não são, porque podem levar a coisas muito diferentes. O principal pilar que une germânicos e nórdicos, ou que fundamenta a teoria de que germânicos e nórdicos são o mesmo povo, é a escrita. Porque no passado, tanto germânicos quanto nórdicos utilizaram o alfabeto rúnico. Para quem bem se lembra, o alfabeto rúnico foi o alfabeto utilizado pelos nórdicos até basicamente a sua cristianização. E durante o período ancestral, romano assim, e pré-romano, os germânicos também utilizaram esse alfabeto. Então, o maior argumento a respeito de serem o mesmo povo advém disso, da ideia de compartilharem a mesma escrita. Significa que compartilham a mesma língua? Não. As línguas germânicas e línguas nórdicas têm suas diferenças, embora o dinamarquês em si, por ser um povo fronteiriço com os germânicos, compartilhe elementos germânicos, linguísticos. Porém, a Suécia, a Escandinávia, a Noruega, a Finlândia, a Islândia, aí já é outra história. Mas a Dinamarca, até por não estar na Escandinávia em si, está colada fisicamente à Alemanha, tem algumas características maiores germânicas, mas aí acho que nem entra muito no mérito a coisa, né? Então, esse é o primeiro grande argumento, alfabeto rúnico. No passado, os germânicos utilizavam desse, até passarem a ter o contato direto com Roma e desenvolverem o alfabeto gótico, que esse foi utilizado somente pelos povos germânicos mesmo, não foi utilizado pelos nórdicos. E os nórdicos utilizaram desde sempre o alfabeto rúnico. A segunda grande ligação teórica a respeito dos germânicos e nórdicos serem o mesmo povo é a compreensão de onde veio o termo germânico, que veio de Germânia. Libéria Germânia, Germânia Superior, Germânia Inferior, um termo cunhado pelos romanos para descrever os povos que viviam ali naquela área europeia a nordeste de Roma. Mas então, essa é outra origem do nome germânico. Todo e qualquer povo que os romanos caracterizavam como povos livres ou rebeldes a Roma, bárbaros da área que ficava a nordeste de Roma ali na Europa, pelos romanos eram catalogados como germânicos. E nem precisa dizer que tanto partes da Alemanha hoje dos germânicos de verdade eram de lá, quanto os nórdicos, quanto até alguns eslavos e todo o resto, né? Embora os eslavos recebiam um tratamento diferente de Roma, porque os romanos reconheciam eles como sístios, em alguns casos, citas, sei lá, davam outros nomes assim para os povos indo-europeus do leste. Então de vez em quando os eslavos eram diferenciados dos germânicos, vamos dizer assim. Porém muitas vezes não eram. Muitas vezes os eslavos, principalmente os eslavos do oeste, eram tratados como germânicos também pelos romanos. Ou seja, os romanos aglutinavam tudo que era bárbaro daquela região que ficava diretamente a nordeste deles, dentro da Europa, dentro do continente europeu, como germânico. Então essa é outra grande fundamentação, mas que na verdade pode ser um tanto quanto equivocada, né, se pararmos a pensar. Agora, o que você está pensando? Tá, Docas,
Tudo bem, mas os germânicos podem muito bem terem origem dos mesmos proto-germânicos ou proto-nórdicos que alguns nórdicos. Ou podem ter origem dos mesmos povos indo-europeus que os nórdicos em alguns casos. Pois é, né? O que eu estou refletindo nesse vídeo aqui é apenas a ideia que muitos têm de que os germânicos e nórdicos são o mesmo povo. Eu não estou refletindo a possibilidade deles terem alguma similaridade, porque aí já é outra história, e aí eu até acredito que tenham o mesmo. Mas serem o mesmo povo é diferente de terem um ancestral comum. E uma coisa que eu acredito muito seja verdade com relação aos nórdicos, principalmente aos nórdicos da Escandinávia, esqueçam um pouco a Dinamarca nesse caso, eu falo da península mesmo, escandinava, é a questão dos nórdicos poderem ter uma origem vinculada aos povos indo-europeus que também originaram germânicos, mas terem uma mescla com os povos do norte, com os povos urálicos, fino-urálicos. Até porque, se olharmos geneticamente os nórdicos, e quando eu falo os nórdicos, nesse caso eu falo da Península Escandinava apenas, esqueçam a Dinamarca novamente, o DNA fino-urálico é relativamente presente neles, coisa que não é nos germânicos. Outra grande corroboração ocorre em função de mitologia. Como eu já trabalhei muito no canal também, até aparenta haver semelhanças entre a mitologia germânica do continente. Nossa, eu fico puto da vida com essa terminologia de mano. Cada continente que faz entender que o germânico do continente não é um germânico comum. O germânico de verdade é o cara que vem da Dinamarca, não da Alemanha. Porque, velho, na boa, germânico mesmo é da Alemanha, é da Áustria. Dinamarca talvez tenha uma margem germânica, mas não quer dizer que seja o germânico puro. Mas assim, o povo prefere utilizar esse termo germânico do continente para diferenciar dos nórdicos, assim, que usemos para não fazer confusão, né? Mas enfim, a mitologia germânica do continente é muito diferente da mitologia nórdica. Uma parece ter vínculo com a outra em alguns aspectos, mas quando você começa a olhar mais a fundo, tipo, Donar é uma representação da divindade estrangeira, do romano na cultura germânica. Enquanto qual nórdico ousaria dizer que Thor é um estrangeiro? Qual nórdico ousaria dizer que Balder é o herdeiro legítimo de Odin? Ou que Odin abandonou seu posto para deixar para Balder, enquanto os germânicos acreditam que Otã veio ao mundo para deixar o trono de Merseburg para Suna, ou Sol, e é isso que eu quero chegar. Então, esse vídeo vai ficar meio curto mesmo, não tem muito mais o que falar sobre isso, mas assim, eu acho que deu para pegar bem a questão do linguística, alfabeto, principalmente, embora a língua seja completamente diferente, o alfabeto no passado, na época romana e pré-romana, era o mesmo, e a questão dos romanos mesmo, da visão que os romanos tinham a respeito dos bárbaros, que tratavam todos aqueles que estavam para lá como germânicos, independente do que eles fossem em si. Embora aqueles povos mais do centro europeu, da atual Alemanha e Áustria de hoje, povos dos Alpes e daquela região, tenham depois se autoproclamados germânicos a partir disso, pelo próprio contato que eles tinham com Roma, enquanto os outros, tanto os nórdicos quanto os eslavos, criaram suas identidades próprias, né? Enfim, nobres amigos, por esse vídeo é isso, espero que eu tenha mostrado bem a outra face e explicado até porque que eu acredito que ela não faz tanto sentido assim, né? Lembrando, eu não estou descredenciando a ideia de quem vê germânicos e nórdicos como povos que tiveram ancestrais comuns. Eu estou apenas falando em relação a os que veem como o mesmo povo. E é isso, nobres amigos. Se gostaram, por favor, deixem seu like, porque ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito? Por favor, se inscreva, ajuda mais ainda. Obrigado e até a próxima.